Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nezara Gesara, para mais atualizações do dia 28/10/2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, para que assim fique por dentro das informações internacionais. E você que deseja contribuir com o canal, tem um QR Code na tela e também nossos links de projeto na descrição. Agora vamos à notícia. Moedas de ouro para o resgate no Zimbábue. A introdução de moedas de ouro pelo Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, para limpar o excesso de liquidez no mercado e deter inflação descontrolada parece estar dando frutos, pelo menos por enquanto. Em 22 de setembro de 2022, um total de 9.516 moedas de ouro, avaliadas em 9 bilhões de zimbábues de dólares, igual $1 americano equivale a 650 zimbábues de dólar, foram vendidas para compradores individuais e corporativos, de acordo com o governador do Banco da Reserva do Zimbábue, John. Cada moeda pesa uma onça troy e também uma pureza de 22 quilates. Compradores individuais haviam consumido 35% do ouro, com 65% sendo abocanhados por empresas. As moedas de ouro são cunhadas pela Fidelity, de propriedade da RBZ, a única compradora de ouro no país. Seu preço é determinado pela taxa de mercado internacional para uma onça de ouro, mais 5% para o custo de produção da moeda. O governo do Zimbábue tomou a medida sem precedentes de introduzir moedas de ouro como moeda legal, depois que, a início do ano, para 481,85 Zimbábue de dólares para $1 americano em agosto, na taxa oficial, e para $800 de Zimbábue para $1 americano no mercado negro. As moedas de ouro foram introduzidas em 25 de julho, como parte de várias medidas políticas para aliviar a demanda pelo dólar americano, estabilizar a taxa de câmbio do dólar do Zimbábue e domar a inflação ressurgente. A inflação vertiginosa fez com que as pessoas corressem para trocar seus dólares do Zimbábue por dólares americanos, para impedir que suas economias perdessem valor. Isso levou a uma escassez de moedas americanas e elevou as taxas de câmbio, de modo que o Banco Central reagiu, suspendendo os empréstimos. O governo acredita as moedas por deter o declínio na taxa de mercado paralelo para o dólar do Zimbábue, permitindo que convergisse com a taxa oficial, que caiu mais de 80% em relação à moeda dos Estados Unidos este ano. Em 12 de outubro de 2022, as taxas oficiais e do mercado negro eram negociadas a 650 dólares de Zimbábue. As moedas de ouro Mociaua Tunia estavam entre um grupo de intervenções introduzidas pelas autoridades para estabilizar a economia do Zimbábue, incluindo um aumento acentuado na taxa de política bancária de 80% para 18%. A taxa de política bancária é usada pelos bancos para referenciar as taxas mínimas de empréstimo. O governador do RBZ, Dr. Mangudia, disse em meados de setembro que o Comitê de Política Monetária do banco observou com satisfação a melhora na confiança do mercado
e a aceitação de moedas de ouro como instrumento de investimentos alternativo ao dólar americano. Atualmente, o Banco Central vem abastecendo o mercado com moedas de 1 onça, que chegaram ao mercado a dólares americanos 1.884, ou dólares de Zimbábue a 936.589,89, o que viu menos pessoas comuns participando por causa do preço elevado. O RBZ introduzirá em novembro moedas de ouro de menor denominação para permitir a participação de cidadãos comuns. O menor, 1/10 de onça, será disponibilizado ao público por meio de bancos e revendedores autorizados. A moeda, contendo pouco mais de 3,11 gramas de ouro, custará 188,48 dólares americano, ou equivalente em moeda local à taxa interbancária, a 1/10 do preço da primeira moeda de ouro lançada em julho. Mas o Fundo Monetário Internacional, o FMI, acredita que as moedas de ouro do Zimbábue, que são uma chance perdida de construir as reservas de ouro do país. Isso afirma uma porta-voz do FMI, que disse à nossa reportagem. A venda de moedas de ouro contribuiu para retirar a liquidez do dólar do Zimbábue do mercado, embora represente um custo de oportunidade em termos de reservas perdidas para o Banco da Reserva do Zimbábue. A produção de ouro no país da África aumentou 41% nos primeiros 8 meses do ano, para 22.290 quilogramas em relação ao ano anterior. O país pretende produzir 35 toneladas de barras ainda até o final do ano de 2022. Os analistas, no entanto, não concordam se as medidas do Banco Central trarão os resultados desejados. O ex-ministro das Finanças e político de oposição, Tendai Biti, disse que as moedas de ouro são apenas mais uma forma de arbitragem e saque do público para enriquecer os cartéis, disse ele. Ele também afirma que o Banco Central comprou moedas de ouro por cerca de 18 milhões de dólares e vendeu por cerca de 10 milhões de dólares, usando uma taxa de desconto de cerca de 300%, que está abaixo da taxa de mercado, criando uma arbitragem. Mas ele também explica, explicando que a arbitragem é a compra e venda simultânea de um ativo em diferentes mercados para explorar pequenas diferenças em seus preços. A analista Nekubi disse que, embora as moedas de ouro possam desacelerar temporariamente a inflação e reduzir a pressão sobre a taxa de câmbio, elas não resolverão a crise econômica do país. A introdução de denominações menores de moedas de ouro não vai resolver a crise econômica no país. Há a necessidade de medidas mais holísticas e abrangentes para reverter a economia em dificuldades, disse ela. No entanto, o economista Persitense disse que as moedas de ouro são uma alternativa viável para restaurar o valor da moeda local diante do aumento da instabilidade. O momento da emissão dessas denominações menores é importante, pois coincide com o aumento da liquidez em moeda local dos pagamentos de bônus. E isso abordará a preocupação de que o produto foi projetado para a elite, disse ele. A convergência das taxas de câmbio foi bem recebida pelos varejistas do Zimbábue, que agora estão tentando atrair os compradores
para gastar seus dólares americanos na loja, oferecendo melhores taxas de câmbio do que o mercado negro. É a primeira vez em 3 anos que o ímpeto balança a favor dos mercados oficiais e pode ajudar a controlar a inflação descontrolada do país da África. Uma taxa interbancária, na qual a maior parte do comércio ocorre, é de 650 Zimbábue de dólares em relação à moeda americana, permitindo a margem de 10% que as empresas podem cobrar. E isso coloca a taxa de câmbio de 715 dólares de Zimbábue, acima da taxa do mercado paralelo, que é entre 630 a 650 Zimbábue de dólar. Cada vez mais transações em dólares americanos estão migrando para o mercado formal, segundo Prosper Chintambara, economista da capital. A demanda por dólares americanos do Banco Central por parte das empresas também estão mostrando sinais de flexibilização. O Banco Central alocou 11 milhões de dólares americanos para negócios em seu leilão, agora em 27 de setembro de 2022, uma baixa de 2 anos de 50 milhões de dólares americanos. Isso é uma taxa convergente agora que permitiria que os varejistas formais corrijam as distorções de preços causadas quando foram forçados a atrelar a uma taxa interbancária supervalorizada, de acordo com Lloyd, chefe de pesquisa da corretora Securities, com sede na capital. O presidente do Zimbábue, Emerson, afirmou que os zimbabuenses tinham apetite por moedas de ouro. Portanto, o governo introduzirá moedas menores no próximo mês. O que acontece? O Reserva Bank of Zimbabwe vendeu mais de 10 mil moedas de ouro por cerca de 15 milhões de dólares americanos. Isso significa que os zimbabuanos têm apetite por moedas de ouro e por economizar. Nossa meta é liberar 30 milhões de dólares americanos em moedas, disse ele. Em meados de novembro desse ano, o RBZ deve estar em condições de divulgar moedas de ouro com valores menores, cujo valor varia de 1/10, 1/4 a meia onça, disse em sua coluna semanal o presidente do Zimbábue. As moedas complementaram medidas semelhantes do Tesouro, que em julho exigiu uma revisão de todos os contratos de fornecimento do governo, precificados com taxa de câmbio do mercado paralelo, o que contribuiu para a criação de excesso de liquidez que acabou gerando uma volatilidade cambial no mercado negro. A inflação e a taxa de câmbio têm se mantido estáveis, desde que o governo intensificou as intervenções para espremer o excesso de liquidez do mercado, com moeda local se valorizando em relação ao dólar americano no mercado negro, enquanto a inflação começou a cair. E essas foram mais informações do Jazara News. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso canal e ajudar também nos nossos projetos. Até breve.